Olá, sejam bem-vindos a esta sexta aula do curso de Mitologia Hindu. Vamos falar nesta aula sobre mantras e mandalas. Mantras em primeiro lugar. O que é um mantra? É uma palavra de poder. Qual a finalidade dela? Gerar cura, produzir cura, seja em que nível for. Físico, vital, emocional ou mental. A palavra em si, mantra, ela é sânscrita e ela é a junção de dois termos. Man significa pensar e tra significa instrumento. Então, o mantra é um instrumento para gerar uma vibração específica com uma finalidade definida. Os mantras, eles possuem um efeito que pode vir a se manifestar nos diversos lokas, nos diversos planos, de acordo com a finalidade do próprio mantra. Existem uma enormidade deles, não é nossa intenção tratar deles nesse curso, e se houver um interesse, uma curiosidade a respeito, vocês podem pesquisar em livros de mantra yoga, e vocês vão ter ali assim, uma enormidade de opções de mantras. Por que um mantra funciona? O mantra funciona porque todos nós estamos numa estrutura vibracional. Todos nós somos vibração, no final das contas. A nossa matéria densa, sabemos que é energia condensada. E há níveis vibratórios diferentes possíveis em nós e na natureza. Então, o mantra, ele trabalha justamente com a vibração, com ritmo. E é justamente a junção desses fatores, né, aliado à emissão do som, que produz o efeito desejado. Nós podemos classificar dois tipos de linguagem. A linguagem comum, corrente, a mecânica, que é esse falar que produzimos, né, essa comunicação que produzimos, e a linguagem usada com uma finalidade transcendental. Então aqui nós podemos incluir, além dos mantras, as orações também, né? Uma oração, ela é uma forma de modificar a energia, de alterar a vibração. Qual é a finalidade dos mantras? O que nos interessa saber dentro desse campo que afeta diretamente nossa área terapêutica? Bom, vamos ver aqui alguns pontos que nós separamos, que são fundamentais para nós dentro da terapia. Libertação secundária, o que seria? É o alívio de um peso ou de alguma coisa que nos aperta, e quando aquilo é liberado, nós vamos adquirindo o que se chama de cura psíquica. Então, a libertação secundária, ela se refere ao alívio de alguma coisa que está nos oprimindo, está nos sufocando. Alguns mantras são muito úteis para esse propósito e podemos incluir aqui, pela simplicidade e pela profundidade da ação, as vogais. O que os mantras também fazem? Eles evitam a má influência. Por quê? Porque certos mantras, eles podem criar à nossa volta uma espécie de couraça protetora. Isso faz com que fiquemos protegidos da chamada contaminação psíquica. Se tudo vibra, se tudo é energia, então essas energias se interpenetram também, em níveis que não percebemos, são invisíveis, mas existe uma influência sim
energética, é vital, é emocional, mental. Nossos inconscientes, eles se penetram e interpenetram. Nós nos influenciamos mutuamente. Então existem mantras que produzem uma espécie assim de couraça protetora contra certos tipos de contaminação psíquica. Outra finalidade dos mantras é o que se poderia chamar de exorcizar os demônios. Então, vamos entender aqui o que seriam esses demônios. Bom, do ponto de vista do Tantra, essas energias chamadas demoníacas, elas funcionam como se fossem nuvens de força. Então elas são atraídas para nós de acordo com o nosso estado interior. Então uma força chamada demoníaca, ou uma força muito carregada, pesada, que causa danos, ela chega a nós em função do nosso estado interior. Então se melhorarmos nosso estado interior, a tendência é que a gente vai dissolvendo o que chega em nós dessa má influência e vamos nos imunizando energeticamente desse tipo de energia negativa. Bom, os mantras também têm como finalidade a cura de doenças. Se a gente pensar o que é uma doença, nós vamos ver que a doença é uma quebra de ritmos, é a quebra de uma harmonia interior. Então, os mantras, eles também têm esse potencial de reequilibrar os chakras, alinhar os corpos, de forma a restabelecer a saúde. É óbvio que não estamos dizendo aqui que qualquer doença deva ser tratada unicamente com técnicas mântricas. É óbvio que não se deve dispensar a orientação de médicos, terapeutas e todos aqueles profissionais que trabalham e têm o conhecimento para nos ajudar nesse campo da medicina. Mas é um fato que o mantra, ele é um auxiliar muito bom na questão do restabelecimento da saúde. Também podemos usar os mantras para influenciar as ações e os pensamentos de outras pessoas. Podemos, segundo o Tantra, mediante a utilização adequada do mantra, ajudar outras pessoas. Porque o mantra é um som, é uma vibração, e toda vibração tem forma, tem estrutura e tem ritmo. É um campo vibratório que atua diretamente sobre os que estão em contato conosco. Então, se, por exemplo, estamos fazendo um mantra, como é o mantra Om Mani Padme Hum, um mantra tremendamente poderoso e que tem um efeito de dissolver conflitos. É uma energia que trabalha muito para trazer uma paz profunda, um reequilíbrio no nível mental profundo. Se geramos essa energia, podemos imantar positivamente outras pessoas no sentido de proporcionar a elas o mesmo nível de paz. Okay? Também podemos usar os mantras para purificar o corpo humano, o corpo físico. Essa ideia de higiene e limpeza, ela é muito antiga nas culturas, de um modo geral, e nós, aqui no Brasil, temos isso muito arraigado em função da cultura indígena, Essa coisa de tomar banho todo dia, de se cuidar todo dia, é um costume que vem muito, que aprendemos ou absorvemos culturalmente do povo indígena. Só que a asepsia, ela vai além do físico. Nós também temos que nos preocupar com a asepsia mental e emocional. Temos uma tendência de gerar muitos dejetos mentais e emocionais em função de conversa mental, de estados emocionais sem controle. Tudo isso deixa um resíduo energético em nós que por vezes vai ficando como se fossem crostas,
nos nossos corpos sutis. Então, existem mantras apropriados para soltar essas crostas de cargas psíquicas, cargas mentais e proporcionar um alívio, uma leveza. Bom, na mitologia hindu, nós encontramos que os deuses, eles possuem também mantras. Então, cada deus possui um mantra que lhe é peculiar. E o interessante é que esses mantras funcionam, é interessante como funcionam. Eu vou dar um exemplo apenas, né, que é o mantra do deus Ganesha. O deus Ganesha, ele é um princípio interno que tem a ver com a prosperidade, com o afastar os obstáculos. Então, o que o Senhor Ganesha faz é afastar tudo aquilo que impeça nosso progresso, nosso crescimento, enfim, o caminho que escolhemos. E o mantra dele é o Om Gam Ganapataye Namaha. Esse mantra, pronunciado vezes seguidas, tem todo vamos dizer assim, o ritual próprio para a mantralização, né? Precisa ser feito durante 40 dias, ser pronunciado todos os dias, a gente precisa estar com aquele mantra na cabeça, com a intenção do uso do mantra. Então, percebemos que, de fato, ele vai abrindo caminhos, ele vai desbloqueando o caminho. É muito interessante. Fica então esse exemplo. Relacionado à prática dos mantras, há uma questão dentro da filosofia hindu que é chamada de os mudras. Mudras, o que são? São gestos. Então, por vezes, para que uma prática meditativa, um exercício mântrico tenha mais efeito, nós unimos a postura do corpo ou a postura, por vezes, das pernas, das mãos, dos olhos, com a intenção de nos colocar dentro de uma forma que se coadune com o uso daquele mantra. Então, existem muitos mudras, a maioria deles tem a ver com os mudras de mãos. Por exemplo, esse gesto que sabemos que é de oração, tem vários gestos, várias formas, o símbolo do Nana Mudra, o símbolo que nós usamos para fazer determinadas artes marciais, o Shiva Mudra, que é esse gesto de unir os polegares, uma mão sobre a outra, com o objetivo de meditação. Então, cada mudra, ele produz um efeito psíquico também. E é interessante, dentro dessas práticas mântricas, aliar o som com uma postura física, enfim, uma postura mesmo de física, uma postura de mãos que se coadune com a prática que estamos fazendo. Bom, na segunda parte dessa aula nós vamos falar sobre mandalas, que também faz parte do Tantra dentro da filosofia hindu, ok? Até já! Sejam bem-vindos a esta sexta aula do curso de Mitologia Hindu. Nesta ocasião, vamos falar sobre mandalas. Mandalas são círculos nos quais a divindade principal é colocada no centro e as outras em camadas. São uma superfície consagrada, protetora, contra determinadas invasões. São um mapa do mundo.
Psicologicamente, conforme tão bem estudadas por Jung, correspondem aos elementos estruturais que compõem a personalidade humana, centrados no indivíduo, que ocupa o centro da figura. A mandala se apresenta por vezes na forma de yantras, desenhos geométricos entrelaçados que em sua simetria parecem brotar de um ponto central. Esses desenhos são usados em certas práticas de meditação. É indiscutível a força integradora que se sente na mandala, o que levou Jung a estudá-las em detalhe. Ela aparece nos momentos em que o ser humano é submetido a uma tensão desagregadora. Surge nas crianças que veem os pais se separarem, nos adultos, quando a neurose se estabelece ou sempre que ocorre uma invasão do inconsciente na alma humana. É uma tentativa de autocura que a natureza espontaneamente adota. É uma barreira à desintegração. A filosofia hindu, ou qualquer outro sistema por ela influenciado, é um método para alcançar a autoconsciência. Para isso, a sadhana, a prática, é indispensável. No trabalho psicanalítico, sabemos que a cisão entre o intelecto e a psique é algo grave e precisa ser reparada. É necessário, pois, restabelecer essa autoconsciência do ego, isolado da consciência cósmica. Para a Vedanta, essa consciência cósmica é Brahman. A centelha individual, o ego, é Atman. Atman é igual a Brahman. Mas essa identidade não é consciente no homem comum, e quanto mais inconsciente ele for dessa realidade, maior a tensão existencial, a angústia. A prática, ou sadhana, é o método que leva ao reencontro dessa consciência. A consciência cósmica é uma superconsciência da qual o inconsciente coletivo de Jung é apenas um aspecto. Nela estamos mergulhados, existimos e temos o ser. A consciência relativa cria as imagens em função da limitação da percepção do absoluto através dos sentidos. Neste oceano primordial, nada é perdido. Os hindus não consideram a vida como sendo uma luta entre o bem e o mal, entre a virtude e o pecado, mas como uma oposição entre aquela consciência luminosa e seu oposto. A psique e o inconsciente, que chamam de Maya, são os dois polos desse processo que se chama vida. Sendo assim, estamos diante de uma constante intromissão dessa Maya. Estamos mais ou menos sob o seu controle. A mandala é um recurso gráfico, externo, para conduzir à reintegração. É como se fosse um mapa do universo, mostrando a sua geografia externa e interna. Quando examinamos o universo, o Sol, a Terra ou o ser humano, notamos uma grande semelhança. Existe sempre uma superfície externa, limite, um centro de atração que congrega em verdadeiras camadas as partes componentes. E se assim não fosse, as coisas explodiriam e não teriam forma. A forma é a marca externa de uma mandala. Assim como existe a forma para o físico, há um contexto para o psicológico. Uma ideia é uma mandala, quando perfeitamente definida. Um sistema de pensamento é uma mandala, pois possui estrutura e um conjunto. A mandala, mesmo que não a notemos, é implícita e realizável. Suas infinitas possibilidades de realização estão mergulhadas nas profundezas do inconsciente.
A mandala é, portanto, um cosmograma e um psicograma, um roteiro para o absoluto.